Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Não muito bom. Hoje a gente vai contar pra vocês como foi a perda do nosso bebê. Já faz um mês que a gente já perdeu os nossos bebês, mas eu não me senti bem esse tempo todo pra poder sentar e gravar e explicar isso pra vocês, como foi, o que aconteceu. E eu queria também que o Lucas estivesse presente nesse vídeo junto comigo. Por isso eu esperei um tempinho maior também, porque ele não estava se sentindo bem para poder sentar e falar e esclarecer tudo o que aconteceu. Até hoje nem eu sentei com ele para conversar sobre, nem ele sentou comigo para conversar sobre. A gente quis mais se privar, parar de pensar um pouco nisso. Mas hoje a gente quis sentar para poder recordar tudo que a gente viveu e também pra gente, quando a gente pensar em desistir, a gente assistir esse vídeo e a gente ver tudo que a gente passou junto nessa data. Então, amores, no domingo, a gente fez uma resenha aqui em casa com um amigo só e minha família. E eu tinha notado, assim, que quando eu fui me limpar no banheiro, tava numa corzinha estranha. Não era um marrom, não era o vermelho, não era sangue, mas estava uma cor diferente, porque eu não tive, assim, sangramento antes pra falar, eu estou tendo um aborto. Aí eu peguei e fiquei quieta. Deixei ele curtir porque ele tava muito tenso, ele não tava mais fazendo nada, ele não tava mais vivendo, né, praticamente. Então eu deixei ele curtir, ele pegou, ele se divertiu, ele conversou, ele riu, ele brincou e assim foi. Na segunda-feira eu notei de novo que continuou aquele corrimento, mas não saía assim na calcinha, só quando mesmo eu ia no banheiro, que eu ia me limpar, uma vez no dia aparecia. Aí eu comentei com ele. Aí ele falou, amor, então vamos no médico pra gente ver se tá acontecendo alguma coisa. De madrugada, a gente pegou e foi pro hospital. Aí, é maternidade, né? Nem hospital, é maternidade. A gente foi pra lá, aí eu fui atendida, foi na madrugada. Eu fui atendida. Aí a doutora perguntou se eu tava tendo dor, se eu tava tendo sangramento. Eu falei que não, que era só aquilo mesmo, mas que me deixou apreensiva aquilo, porque primeira gestação nossa. Então a gente não sabia o que estaria acontecendo. Ela falou que era pra mim voltar pra casa e na quinta-feira retornar pra poder fazer uma ultra. E fazer o uso de ultragestan, que é um medicamento pra segurar o bebê, se tivesse acontecendo alguma coisa. A gente saiu de lá, passamos na farmácia para ver o valor do remédio. Na terça-feira ele comprou o remédio e eu fiz o uso do remédio. Na terça, na quarta e na quinta eu não fiz, porque como eu tinha ultra, eu peguei o papel, o caminhamento que ela me deu para poder ir. E tudo começou na quinta-feira. Gente, eu não tive sangramento na segunda, nem na terça, nem na quarta. Na quinta de manhã, quando eu levantei para poder me arrumar, para poder beber água, né, ir no banheiro, essas coisas, eu senti que eu tava tendo uma leve cólicazinha. Aí ele levantou, logo em seguida ele perguntou, eu tava em frente à geladeira, ele perguntou, amor, você tá sentindo alguma coisa? Falei, amor, tô sentindo umas cólicas. Ele, então vai tomar banho pra gente poder se arrumar e a gente ir. Aí tá, eu peguei e fui pra poder me arrumar. Aí fui, tomei banho, me arrumei. Aí eu peguei e falei pra ele, amor, agora tá sangrando. Aí ele pegou e falou assim, então vamos rápido. Aí a gente foi rápido pra lá. Aí eu conversei com a minha mãe, já tinha conversado com a minha mãe, ela já tava ciente de tudo que tava acontecendo. A minha irmã falou que ia junto comigo. Aí minha mãe pegou, foi trabalhar, aí foi eu, ele e minha irmã pra poder ir pra maternidade. Aí chegou lá, eu fiz o exame de toque. E eu lembro que na segunda-feira, assim que eu cheguei lá, eu lembrei que na segunda-feira, antes de eu entrar no hospital, eu falei pra ele, eu comecei a chorar pra ele, falei assim, a maior dor que eu tô sentindo é essa, de entrar sabendo que o meu bebê tá na minha barriga e eu poder sair daqui sem ele estar nos meus braços ou na minha barriga bem. Aí eu lembrei disso, aí eu peguei, botei aquilo na minha cabeça, eu falei, seja feito sua vontade. Mas eu já tinha conversado com ele em casa, que o tempo todo ele falou, amor, não, tá tudo bem, não fica pensando negativo, que o negativo atrai o negativo, para de pensar nisso. Aí eu peguei e falei que eu tinha certeza que o meu bebê não tava mais ali comigo, ele não tava mais bem, ele não tava mais vivo. E ele, em momento algum, ele acreditou naquilo. Ele sempre falou que tava bem, ele sempre falou que tava vivo, que era pra me parar de pensar isso porque eu ia trair. Mas eu já tinha aquilo no meu coração, então eu tava me preparando pra aquilo.
Por mais que, tipo assim, não tivesse acontecido nada de tão extraordinário pra me falar, nossa, eu tô perdendo. Eu já tava com aquele sentimento de mãe. Aí eu peguei, entrei, eu me consultei, ela fez o exame de toque, falou que era pra mim continuar. Não consegui fazer a ultra no mesmo dia. Eles falaram que lá no hospital, como é que é? Só por agendamento. Não fazia parte do hospital, que eles não podiam fazer pra mim, assim, de emergência, uma ultra de emergência. Aí a gente saiu de lá e começamos as buscas pela ultrassom. Aí a gente saiu de lá pra poder achar uma ultra. Aí começamos a ligar pra uma clínica, pra outra clínica, pra outra clínica. Eu tinha ultra marcada na segunda-feira. Isso tudo aconteceu na quinta-feira. Eu tinha ultra marcada na segunda-feira. Aí a gente foi na clínica que eu tinha ultra marcada e tentamos adiantar, né? Falamos que era de emergência, tentamos adiantar essa ultrassom pro dia. Aí ela falou que no dia ela não conseguiria fazer pra mim, que se eu conseguisse fazer, eu só ia conseguir fazer na sexta-feira, 7h15 da manhã. Como eu já tava sentindo muita dor depois que eu saí do hospital, sei lá se ela fez o toque com muita vontade, eu sei que eu tava sentindo muita dor. Então aquilo começou eu comecei a ficar fraca ali. Aí começamos a buscar, aí um amigo nosso ligou pro Lucas, aí ele pegou, saiu da casa dele, aí começou a tentar achar com a gente, aí ele conseguiu a gente mora em Barra do Piraí, ele só conseguiu achar uma ultra pra mim fazer no mesmo dia em Volta Redonda. Então pra Volta Redonda levaria mais ou menos quanto tempo? Não, daqui pra lá mais 1h30. Então, da nossa cidade pra lá seria 1h30 no trânsito. Eu sentindo dor do jeito que eu já tava. Poderia acontecer o pior no meio do caminho. Aí a gente pegou e foi pra casa dele esperar. E foi aí que tudo começou. Aí a gente ficou lá aguardando, né? Eu tentando acalmar a Janaína, tentando consolar as dores dela. E quanto mais a hora passava, os minutos, né? Passavam, mais aumentavam as contrações dela. Até o momento que tava ficando muito ruim da gente mesmo que tava ali perto, ficar olhando ela sentir a dor, ficar olhando. Eu até cheguei a falar que se eu pudesse dividir, eu dividia um pouco, mas não tem como, infelizmente. E aonde o pai dela pegou, entrou em contato e falou: volta com ela pro hospital, porque a hora tá passando, mas não tá, ela não vai aguentar. E pegamos, fomos para poder conseguir o carro, aí o amigo foi, conseguiu o carro, aí levamos ela para o hospital de novo. Eu até cheguei a falar que para poder eles atender ela com emergência, eu ia levar ela no colo e tudo, mas ela não aceitou. Aí, mas enfim, a gente já chegou lá, a moça já pegou a cadeira de roda, já botou ela, eu acompanhei ela a partir dali. Foi com a cadeira Gente, de ó, roda. uma coisa, ele falou das dores. As minhas dores eram contrações. Elas, tipo assim, não vinham ritmadas porque eu tava sentindo uma dor atrás da outra. Então ela vinha, ficava assim, 10 minutos, 15 minutos e ia embora. E ele ficava igual grávida mesmo, pra ganhar o neném. Ele fazia as massagens nas minhas costas pra poder aliviar a dor que eu tava sentindo. E outra, eu não quis que ele me pegasse no colo porque a minha dor só aliviava mais ou menos quando eu ficava em pé e me mexendo assim. Aí eu ficava em pé me mexendo, ele fazia massagem nas minhas costas e aliviava. Eu não conseguia sentir dor deitada e nem sentada. Eu começava a sentir a dor, se eu tivesse sentada, eu tinha que levantar para me poder amenizar um pouco daquela dor que eu estava sentindo. E graças a Deus, o que eu mais pedia foi para mim não ficar sozinha o tempo todo. E mesmo com um período de pandemia, ele me acompanhou do começo ao fim. Enquanto assim eu não botei para fora o saco gestacional, ele não saiu do meu lado. O hospital liberou, não pode ficar... Como é que se fala? Pode ficar acompanhante. Não pode ficar acompanhante, mas ele me acompanhou do início ao fim. Ele me levou na cadeira de rodas lá pra cima e ele me acompanhou até o momento da gente ver o nosso bebezinho ali. E foi isso, a gente entrou, aí é onde começou o atendimento, ela pegou, Eu subiu. fui internada que horas? Você foi internada a partir do momento que você subiu. A moça já começou a fazer os papéis. Não, mais ou menos que horas? A minha primeira vez que eu fui, só pra poder fazer o toque, eu ia fazer a outra, foi 6h45 da manhã.
Eu fui, mais ou menos umas 7 horas eu já fui liberada. Que falou que não ia fazer nada, não conseguiu fazer nada, eu fui liberada. Então, esse período de 7 e poucas até 8 horas mais ou menos, foi o período que eu já comecei a sentir dor, já comecei a sentir sangramento, já começou a complicar tudo. E 8h30, 8h40, eu já estava de volta no hospital. Então foi tudo muito rápido. Então a minha internação deveria ter sido mais 8h40. E de 8h40 começou a complicar tudo. Ela foi, subiu, a moça já fez a internação, aí falou que ia arrumar a ultra para ela fazer lá em Volta Redonda, onde a gente já tinha marcado, e estava aguardando a ambulância para poder levar ela. Aí eu subi, ele fez a minha internação, eu subi pro quarto, aí a gente ficou naquela de vai pra lá, pra Volta Redonda, pra fazer a ultrassom, ou eu ficaria em Barra e eu conseguiria fazer alguma ultrassom por aqui. Eles começaram, aí o doutor, nem foi o doutor que me internou, foi um outro doutor, falou que se preciso fosse, ele liberava pra minha ambulância do hospital pra mim poder ir pra Volta Redonda, mas ele ia fazer o possível pra conseguir alguma por aqui por Barra. Aí a gente ficou esperando algum tempo, as dores começaram a aumentar. Aí eu comecei a perder mais coágulos de sangue. Não foi, porque eu não perdi assim muito sangue, eu perdia pedaços assim, eu ia no banheiro e eu sentia cair naqueles pedaços de sangue. Aí eu peguei, fiquei esperando aquilo, aí ele pegou, perguntou à enfermeira se ia demorar mais, porque tava dando o horário da outra ultra em Volta Redonda e o tempo de estrada que a gente ia ter, até chegar lá era mais fácil a gente já sair de lá. Ela falou, não, a ambulância tá voltando pra poder pegar ela e a gente vai ver se vai fazer aqui ou se vai fazer lá, mas a ambulância tá voltando pro hospital. Aí a gente ficou esperando a ambulância chegar e aí ela foi lá no quarto, no quarto só tinha eu e ele. Eu fiquei no quarto sozinha. Aí só ficou eu e ele, aí ele pegou, falou que a ambulância tinha chegado pra poder me levar. Aí ele falou, mas vai levar pra Volta Redonda ou vai fazer por Barra? Aí não falaram pra gente. Aí a gente desceu. Aí eu fui, me arrumei pra poder descer pra Ultra. Ele me acompanhou. Ele não pôde ir na ambulância junto comigo, mas ele tava de moto, então ele acompanhou a ambulância. Aí eu fiz em Barra mesmo. Eu fui na clínica, eu fiz a ultrassom e voltei. Aí quando eu tava fazendo a ultrassom, eu tava sentindo muita dor. E ele entrou na ultrassom comigo, pra gente ver se o bebê tava bem, se tinha batimento, o que que tava acontecendo, por que eu tava perdendo tanto sangue. E eu já tinha feito uma ultra, ele já tinha me acompanhado na primeira ultra que eu já tinha feito. Como vocês viram no vídeo anteriores aí, né? Eu já tinha feito uma ultra, a gente ouviu o coração do bebê e nessa ultra o médico fez o tempo todo em silêncio. Ele mexia lá foi a transvaginal, ele mexia lá dentro e não botou em momento algum o coração pra gente ouvir. Ele não falou nada com a gente em momento algum, ele fez tudo em silêncio. Demorou bastante tempo essa ultra. Eu tava sentindo muita dor. O Lucas, eu fiquei deitada assim numa cama, na maca, né? E ele fazendo a ultrassom do meu lado e o Lucas tava na minha frente. Seu sofrimento. Eu não tava conseguindo nem olhar pra tela, porque eu tava muito preocupado com você. Então eu tava focado mais em você, porque no intuito eu já tava ali me conformando que já tinha perdido. Então eu só tava preocupado com você. Aí eu fiquei olhava pra ele, olhava pra você, olhava pra ele. Conforme ele mexia o aparelho que você sentia e ficava com dor, aquilo já tava me destruindo. Foi assim que eu fiquei ali dentro daquela sala. Aí terminou o exame, ele falou que era pra gente descer pra poder pegar o resultado lá embaixo, o resultado pega na hora. Eu não conseguia nem andar, eu tava sentindo tanta dor que eu não conseguia andar. E depois que ele fez, eu tava sentindo aquela dor, mas aí eu levantava, ele fazia massagem, ela passava, voltava de novo. Depois que ele fez a ultrassom, as dores aumentaram muito, 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 muito mesmo. De 0 a 10, eu acho que ela chegou ao nível 10. Então eu comecei a sentir muita dor, não passava. Mas ali em cima, porque são 2 andares, andar de baixo e andar de cima, eu fiz no andar de cima. Eu desci as escadas e eu tava sentindo muita dor. Porém, eu ainda tava conseguindo ficar de pé. E ainda tinha, assim, os sentidos do meu corpo. Quando eu cheguei lá embaixo pra esperar o resultado, eu já não tava me aguentando. O Lucas estava em pé na minha frente, eu sentia dor, ele fazia massagem, mas eu já não tava mais aguentando ficar em pé.
Eu sentei na cadeira, aí eu sentia dor, eu me encurvava assim, ele passava a mão nas minhas costas, eu comecei a falar, amor, não dá, amor, tira, pede pra tirar, eu não tô mais aguentando de dor. Por favor, pede pra tirar. Eu comecei a tremer, a minha mão começou a suar gelado. Aí a minha mãe, a minha irmã e o nosso amigo estavam junto com a gente. Minha mãe começou a ficar muito nervosa, ela tinha pedido pra sair de serviço. Ela começou a ficar muito nervosa, eu comecei a falar pra minha irmã pra tirar minha mãe dali, que eu não queria que ela ficasse ali. Ainda ela ia passar mal, porque ela tem problema de pressão. Aí o Lucas começou a ficar muito nervoso, eu falei, amor, senta do meu lado, porque é aquelas cadeiras assim, uma do lado da outra. Eu tava numa aqui, eu pedi pra ele sentar aqui, eu comecei a me jogar em cima dele, falando pra ele que eu não tava mais aguentando de dor, Nosso amigo começou a falar que... Porque a ambulância não ficou me esperando. Tinha eu e mais uma ambulância. A ambulância me deixou na clínica pra poder fazer essa ultra e foi levar o outro menino na outra clínica. Aí pegou a menina, a enfermeira ficou comigo, pediu pra poder chamar a ambulância de volta, porque eu já tinha terminado meu exame e eu estava sentindo muita dor. Aí o nosso amigo falou que perguntou se poderia me levar num táxi, alguma coisa pra me voltar ao hospital logo, porque a minha dor tinha aumentado muito. Eu não estava, tipo assim, eu já estava sentindo que eu ia desmaiar ali. Eu já não conseguia mais ver nada, eu já não conseguia mais nem falar direito, eu só ficava sentindo dor e falando por favor pra tirar, por favor, que eu tava sentindo dor. Eu já não tava mais suportando aquela dor que eu tava sentindo. Aí o Lucas começou a ficar muito nervoso. Aí, por fim, a ambulância chegou. Aí ele pegou, deixou a moto onde tava, porque é perto, assim, a minha cidade é cidade pequena, então tudo é muito perto um do outro. Menos de 5 minutos a gente já tava no hospital de volta. Aí ele deixou a moto onde tava, ele entrou no SAMU junto comigo e foi na ambulância junto comigo, voltando pro hospital. Eu não sei nem como eu cheguei no hospital, porque eu tava de olho fechado, sentindo muita dor, eu não vi nem eu chegar no hospital. Aí dali pra frente, tipo assim, eu fui muito encolhida, eu sei que eu fui muito encolhida dentro do SAMU. Quando eu cheguei no quarto, porque eu não sei nem como que eu subi. Eu subi deitada, não subi? Deitada. Eu subi na maca deitada. Quando eu cheguei no quarto, eu senti que aquela dor tinha parado. Tinha aliviado aquela dor. Foi aí que uma doutora, nossa, um amor de doutora, gente. Os doutores lá, eu não tenho do que reclamar. Todos foram muito atenciosos, a enfermeira muito atenciosa. É que tudo foi muito rápido mesmo. E desse horário de 8h40 que eu fui internada, já era 1h. 1h quando eu entrei no hospital. Quando foi, aí eu peguei e entrei, eu já não senti mais dor. Aí a doutora veio e me perguntou como é que eu tava, falei que a dor tinha aliviado um pouco. Ela pegou, pediu pra poder fazer o toque. Aí perguntou se a gente tinha feito a ultra, se tinha dado certo. Eu falei assim, doutora, eu acho que eu já perdi o bebê. Porque o doutor fez a ultrassom e em momento algum eu ouvi o coração do bebê, eu não vi movimentos do bebê. Eu vi ele paradinho lá, quietinho e assim foi visto. Aí ele tava do meu lado, eu tava deitada na cama, ele do meu lado sentado e ele olhando pra cara da doutora. Aí ela pegou e falou assim, então eu posso fazer um exame de toque em você? Aí eu falei, pode. Ela foi, fez o exame de toque e falou, mas seu colo do útero tá fechado. Aí eu peguei e falei assim, mas eu acho que o bebê não tá mais bem. Eu posso repetir? Aí quando ela botou o dedo assim, ela pegou e falou assim, então, você perdeu seu bebê. Aí eu peguei e fiz assim com a cabeça. Aí ela pegou e falou assim, ele tá aqui, eu posso tirar? Eu falei, pode. Aí nisso o Lucas tinha levantado e foi pegar alguma coisa no banheiro. Papel higiênico. Porque quando ela fez o toque, eu senti um negócio assim, pluf, e molhou a cama toda. Só que eu achei que tinha sido água, alguma coisa do tipo. Aí o Lucas foi pegar papel higiênico porque era sangue que caiu na cama. Aí ele entrou, ela tirou assim o saco gestacional direitinho ali, fechadinho, não estourou, não foi o saco gestacional, foi somente o sangue que saiu. Aí eu peguei e gritei ele, falei, amor, vem aqui. Ele, o que foi, não é sangue não. Aí eu peguei e falei assim, não é sangue, olha aqui seu bebê. Aí ele pegou, ele veio, ela botou assim em cima da cama pra gente, aí ela explicou pra gente o que era. Ela falou que o bebê ficava ali dentro, que era o líquido amniótico que protegia o bebê, era aquilo. Aí explicou pra gente o que era feito daquilo. Aí a gente ficou ali prestando atenção. Ela, vou ir lá embaixo, vou ver se chegou o resultado dos exames de você, dos seus exames, pra eu poder te dar algum resultado e ver se a gente vai fazer alguma curetagem ou não. Porque como já saiu por completo seu saco gestacional, a gente vai dar uma olhadinha. Aí a gente vai ver se você vai tomar um medicamento para te apagar, né, por completo,
ou se você vai tomar a hack. Aí ela saiu do quarto. Ah, você ficou falando hack não. Aí eu perguntei, mas o que é isso? Aí ela pegou e falou, é uma injeção que você aplica e paralisa a pessoa. Eu falei, hack não, claro que é que não. Porque, gente, ela é dada na espinha. Aí eu tava com muita dor ainda, eu tava feito assim, muito grog. Aí eu ficava pra ele deitado na cama com o olho fechado, falando, amor, hack não, amor, hack não, amor, hack não. Aí ele pegou e perguntou o que era. Aí na hora eu não tinha nem como explicar pra ele com detalhes o que era hack. Falei, hack é uma que dá na espinha e pode te deixar paralítica. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, ele, amor, hack não, amor, hack não. Agora a gente ri, gente, mas na hora a gente não riu, não. Aí ela pegou, voltou. Aí ela pegou, falou que o resultado da minha ultra tinha chegado. E foi aí que tivemos uma surpresa no resultado da nossa ultra. O que a doutora falou, amor? Então, ela pegou, ela voltou. Aí perguntou se ela estava se sentindo melhor. Ela falou que já estava se sentindo um pouco melhor, até porque o pior já tinha passado. Aí ela falou que estava com o resultado e deu a notícia pra gente, falando que ela realmente tinha perdido, como ela tinha falado antes, já tinha mostrado o saco gestacional, e falou pra gente que eram possíveis gemelares, ou seja, eram possíveis gêmeos idênticos. Então, gente, a nossa gravidez era uma gravidez gemelar de gêmeos idênticos. Os dois gêmeos estavam na mesma placenta. Então, a nossa gravidez a gente perdeu, a gente estava sentindo toda aquela dor, todo o sofrimento por um. E no fim das contas foram dois que a gente perdeu. No momento a gente não ficou triste, a gente começou a rir. Eu olhei pra ele, ela falando comigo, né, ela conversando comigo. Aí eu olhei pra ele assim do meu lado e falei, amor, era dois. Aí ele começou a rir e tipo assim, ali, naquele momento, não passou no nosso coração a tristeza, a dor de uma perda. A gente ficou tão feliz quando a gente soube que era dois, que é como ele fala pra mim até hoje, amor, a gente não perdeu, a gente ganhou. Porque a gente já tem 5 anos juntos. Nunca me passou assim, claro que nunca me passou assim pela cabeça ter filhos, mas não no momento. Isso eu vou explicar em um outro vídeo pra vocês, se a gente estava tentando ou não, mas não, a gente não estava tentando, não, a gente não esperava essa gravidez e ela veio quando a gente menos esperava. Mas ela veio depois de tanto tempo e trazendo 2 bênçãos pra nossa vida. Então eu não digo pra vocês, eu não venho aqui fazer um vídeo chorando, me lamentando pra vocês, ai, nós perdemos. Claro, é uma dor. A gente sente sim essa dor, a gente vai sempre sentir sim essa dor, mas depois de todo o choro vem uma alegria. E a nossa alegria foi dada no mesmo dia, porque foi de saber que a gente tinha 2 anjos. A gente estava torcendo, comemorando a vitória por ter um e na realidade era 2. E a gente ficou muito feliz, muito feliz. Todo mundo quando soube ficou assim espantado. 2 numa tacada só. Foi muito surpreso porque na ultrassom que a gente viu, só na última assim que ele estava pesquisando bastante mesmo por conta da dor dela. Então, por ele procurar muito assim, aí foi onde descobriu, porque o outro estava muito escondido. Verdade, portanto que na nossa... Sim, o primeiro ultrassom é meio difícil de aparecer por questão de pouco tempo. Na primeira ultrassom eu tava com 6 semanas e 3 dias, então sim, era muito difícil de aparecer. Mas na primeira a gente já conseguiu ouvir o coração de um dos bebês. Então a gente esperava de que se pudesse, se fosse 2, eu ainda perguntei pro médico na primeira ultrassom, é um só? Ele, sim, é um só. E infelizmente na última ultrassom, né, que a gente descobriu a perda no nosso bebê, a gente descobriu que era 2. Mas a gente ficou tão feliz, a gente agradeceu tanto a Deus por ele ter mandado a nossa bênção em dobro, que a nossa tristeza, a nossa ficha só começou a cair depois. Eu vou gravar um vídeo separado para vocês, para poder explicar como foi esse um mês depois da nossa perda, como que eu tô me sentindo.
Eu não sei se eu vou trazer o Lucas novamente pra gravar comigo, porque ele não gosta muito de entrar nesse assunto. É um assunto que, tipo assim, aconteceu tudo o que aconteceu, ele guardou na memória dele, mas ele não gosta de voltar a comentar sobre isso. Igual tem pessoas que, muitos amigos nossos vai saber da nossa perda através desse vídeo. Até mesmo por questão familiares, me perguntaram assim que eu perdi, tá tudo bem, o bebê tá bem? Sim, o bebê tá bem, eu tô bem, tá tudo bem. Eu não quis, assim, entrar em detalhes, porque mal ou bem a pessoa fala, perdeu, como que foi, o que que aconteceu? E eu não tinha a cabeça. Voltando a fita, é muito ruim da gente ficar. Toda vez que a gente tenta, assim, como eu posso dizer? Andar pra frente. Tenta caminhar, a pessoa faz a gente dar um passo pra trás. Não que a gente quer caminhar sem pegar e falar, já foi, passou. Não. A gente vai caminhar carregando dentro da gente, dentro do nosso coração. Da mesma forma que eles estão aqui com a gente. Mas a gente não quer ficar relatando sobre. Então é uma coisa que, pra mim, não é legal toda vez que alguém perguntar, perdeu e tal, como é que aconteceu, como é que tá. Perguntar se a gente tá bem, tudo bem. A gente vai mostrar ali que a gente tá bem e tal. E graças a Deus realmente a gente tá bem, a gente tá conseguindo entender. Como eu falei, a gente não perdeu, a gente ganhou. E tá aqui com a gente. Então não tem por que a gente pegar e ficar relatando a parte ruim da história. Muitas pessoas que perguntam, a gente só fala, nossa, sim, perdemos, eram 2. Aí a pessoa assim, na hora já esquece, perdeu, mas como é que é isso? Ele demorou tanto, quando fez 2. A mãe dele ficou numa surpresa. Eu não tive a oportunidade de contar pra minha mãe, porque eu fiquei internada. Logo assim, e sim, depois que eu perdi, eu fui pra outra sala, né, pra poder fazer a limpeza, pra ver se tinha algum resíduo ou não. Eu fiz a limpeza e fiquei internada, mas no outro dia que eu fui eu tive alta. Aí nesse dia ele veio embora pra casa. Ele ficou aguardando lá dentro do hospital até eu voltar da sala de cirurgia. Aí ele ficou me aguardando, eu voltei, ele conversou comigo pra saber se eu tava bem. Eu tava ainda meio anestesiada, porque eu tive o apagão, eu não tomei a hack. Eu tive o apagão, então eu tava acordando ainda. E foram 20 minutinhos, gente, foi muito rápido. Aí eu peguei e voltei pro quarto, aí graças a Deus, gente, o que eu mais temia quando você tem uma perda e você ficar naquele quarto cheio de criança, cheio de mãe que acabou de ter bebê. Então você ficar sentindo aquela dor, poxa, eu tirei o meu, eles vão pegar os meus filhos, que eu já poderia dizer os meus filhos, e jogar fora, e eu ficar num quarto cheio de bebê recém-nascido. E graças a Deus eu não fiquei. O quarto que eu estava, ficou eu, que tinha perdido meu bebê, uma outra mãezinha também que tinha perdido o dela, e uma outra menina que era novinha, ela fez cirurgia. Eu não lembro nem do que. Ela fez uma cirurgia e ela estava lá em recuperação. Então eu não tive esse problema de ficar. E o quarto que eu fiquei não era quarto de nenhuma mãe que tinha ganhado bebê. Eu fiquei no segundo andar, as mães que tinham ganhado estavam no primeiro andar. Então eu fiquei ali muito, muito confortada. Aí eu fiquei entrando em contato com ele o tempo todo. Ele me ligava para saber como é que eu tava, ele conversava comigo, ele tentava me distrair. Então ali no momento, quando eu acordei daquela anestesiada toda, a gente só sabia comentar, amor, era 2. Amor, será que era um menininho, uma menininha? Eu tenho no meu coração de mãe, assim, como eu nunca me engano. Então eu tenho pra mim que sim, era um menino e uma menina. Eu tenho isso e eu vou achar até o fim. Eu já vou dizer pra vocês, porque se a gente tiver uma nova gestação, eu não irei colocar esse nome. Então eu digo que era o meu Benjamin e a nossa Lavínia. Eram os nossos, né? Eu ia falar, porque o Benjamin era só assim. Então eram os nossos bebês, o nosso Benjamin e a nossa Lavínia. Por que eu não irei colocar esses nomes? Porque foram os nomes que a gente já tinha decidido pra esse bebê. Tanto se fosse um menino ou se fosse uma menina. Mas como era 2, eu já vou deixar esses nomes para esse. Eu tenho 2 anjos no céu. Nós temos 2 anjos no céu. Então eram os nossos bebês. A gente não vai colocar esses nomes novamente. A gente já tem em mente outros nomes. A gente só vai escolher o sobrenome. Mas esses eram especialmente
para eles. Então esses não vai entrar na nossa lista em hipótese nenhuma. Mas então, gente, já se passou um mês, nós estamos bem, nossos corações estão confortados. Eu vou fazer um vídeo relatando como foi esse um mês após a perda, o que eu senti a primeira semana, se eu tive muito sangramento, se eu não tive. Então esse é o nosso relato da nossa perda, assim foi o nosso ganho, né? A nossa perda em vida, mas o nosso ganho no céu. E nos nossos corações e muito aprendizado, gente. Esse foi o nosso vídeo, esse foi o nosso relato. Um beijão pra vocês.